Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre cálculos de melhoramento genético. Essa aqui é a nossa terceira videoaula e hoje vamos discutir um pouco sobre diferencial de seleção e ganho genético. Então, sem mais delongas, vamos logo aqui explanar um item onde se diz que com intenção de se ter um animal mais alto, um criador escolhe como reprodutor seus 20 melhores animais. Média de altura dos reprodutores de 120 centímetros. Média da altura da população de 105 centímetros. Você, como médico veterinário, sabe que a herdabilidade, sentido estrito dessa característica, nessa raça, é igual a 0,2. Aqui temos o H2, H elevado ao quadrado, que representa a herdabilidade, que aqui na questão está sendo 0,2, certo? Então damos continuidade. A partir dessas informações, qual será o diferencial de seleção e ganho genético desse rebanho? Então, partindo do princípio que o diferencial de seleção é o ΔS, a gente vai achar onde está a média da população e a média do indivíduo. Importante, fica mais didático a gente fazer esse tracinho para não colocar, por exemplo, de 120 achar que é a média da população, de 105 ser a média dos reprodutores que ele está querendo ali expor. Então, para ficar de forma mais didática, eu indico, e como eu faço, é traçar uma linha e fazer um cronogramazinho, colocando os valores. Por exemplo, a média da população aqui no comando da questão ele diz que é 105. Então 105, o que tiver acima de 105 vai ser média de outras coisas do indivíduo. Aqui no caso aqui ele falou que a média da altura dos reprodutores poderia ser quilo e qualquer outra característica. Aqui no caso ele está falando média de altura. Então a média da população é 105 e a média dos reprodutores é de 120, então vai estar acima. Então, para a gente ter o diferencial de seleção, é pegar o resultado da média da população e subtrair da média dos indivíduos. No caso aqui seria 120, que é a altura dos animais, menos 105, que é a média do rebanho. Então, esse produtor, colocando esses animais a esse nível, 15 centímetros aí de diferencial de seleção, certo? Então a partir disso a gente parte para o ganho genético. Aqui colocamos o mesmo item e a gente vai achar agora o ganho genético desse rebanho com esses dados. Então o ganho genético vai ser representado pelo ΔG, que seria igual herdabilidade vezes o diferencial de seleção. Então, já que a gente conseguiu achar o diferencial de seleção, aí fica fácil a conta, porque a nossa herdabilidade ela já deu aqui no comando da questão, que fala que é 0,2. Então, H2, que é a herdabilidade, vezes ΔS, que seria 0,2 vezes 15, daria 3 centímetros. Ou seja, o ganho genético nesse rebanho, em uma geração, vai estar em torno aí de 3 centímetros, se esse produtor escolher os seus animais de 20 centímetros a mais de altura com a escolha desses reprodutores, certo? Então esse que é o ganho genético da nossa expressão. Então essa é a forma que pode ser cobrada. A gente pode ter outros tipos de cobrança também, que é mais questão de nomenclaturas e de interpretação. No caso dessa questão aqui, ó, vamos ler. Em um determinado rebanho, o peso ao sobreano dos pais está 50 kg acima da média da população, ou seja, então aqui ele já está te dando o diferencial de seleção. Digamos que a média da população seja 0, ele já está dizendo que está 50 kg acima. Então o nosso diferencial de seleção aqui no caso é quanto? 50 kg, já que ele está acima da média da população. Se ele estivesse abaixo da média da população, seria menos 50 kg, certo? Então, aqui está acima de 50 kg da média da população. A herdabilidade é de 40%. Aqui é outro ponto. A fórmula, ela pede que o número esteja na casa decimal. Então, para colocarmos 40% na casa decimal, a gente tem que dividir por 100, certo?
Então damos continuidade à questão que ainda não acabou. Ele pergunta aqui também, ó, e o intervalo entre gerações é de 5 anos. Importante. Qual o ganho genético do animal? Então bora lá. A gente já tem o diferencial de seleção, que ele já nos forneceu aqui no comando da questão, de 50 quilos. A herdabilidade de 40%, dividimos de 100, e ficou na casa decimal de 0,40. E o ganho genético é isso que a gente quer saber. Mas não é um ganho genético único. Ele quer saber com um intervalo de geração de 5 anos. Não é imediato, é daqui a 5 anos quanto é que ele teve, quanto é que ele vai ganhar a cada ano, a cada mês, independendo do que está sendo cobrado. Então aqui no caso ele fala que o intervalo de geração é de 5 anos. Então bora fazer o cálculo, né, para saber quanto vai ficar o nosso ganho genético. Achamos a herdabilidade, colocamos na casa decimal, 0,40, vezes 50 quilos, que é o nosso diferencial de seleção. Deu 20 quilos em um intervalo de 5 anos. Se eu tenho um intervalo de 5 anos, se eu quiser perguntar, poxa, quanto é que eu vou ganhar por ano em genética? Então a gente nada mais faz do que dividir por 5. Para saber o intervalo anual, basta dividir pelo número de gerações. Então, o ganho genético de 5 anos vai ser 4 quilos por ano. Percebe como é fácil? Basta uma questão de interpretação, cuidado para colocar os resultados e o número certo, porque os cálculos matemáticos não batem se tiver alguma coisa faltando. Presta atenção em colocar na casa decimal, quando o comando da questão lhe dá em porcentagem, ver a diferença se já está nos dando a diferencial de seleção, que diz aqui que 50 quilos acima da média da população. Então é só questão de visualizar bem e interpretar bem o comando da questão, e dependendo da forma como ele lhe cobrar, se ele diz que aqui tem um intervalo de geração de 5 anos, então se ele quiser saber de cada ano o tanto que ele vai ganhar, a gente divide pelo aquele intervalo de geração. Então é isso que eu tenho para explicar para vocês. Espero que tenha ajudado muito. Se inscreva, curta e compartilhe o nosso canal, que nos ajuda muito, certo? Muito obrigado e um grande abraço.